Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é No Mind na prática. Hoje vai sair essa gravação. No Mind na prática. Em primeiro lugar, vamos esclarecer para quem está chegando pela primeira vez, para quem está caindo de paraquedas. O que é No Mind? No Mind é uma expressão que tem ganhado muita força nos últimos anos, assim como a expressão Mindfulness, que No Mind, na tradução literal, é não mente, e Mindfulness, na tradução literal, também é a mente vazia. E são expressões que estão ganhando muita força porque cada vez mais tem gente procurando a meditação. Por que cada vez mais tem mais gente procurando meditação? Tem mais gente querendo a mente vazia, tem mais gente querendo estar no estado de não mente, que basicamente é o estado meditativo. Porque igualmente, nas últimas décadas, nos últimos anos, enfim, o nível de ansiedade, depressão, pânico, medo exagerado, todas essas doenças mentais, elas estão crescendo muito. Por quê? Uma das razões que a gente sempre discute aqui é o racional foi supervalorizado. E já existe um movimento contrário para sair desse lugar. O racional é importante, super. Sem ele a gente não vive. Só que ele não é a estrela da nossa vida. Então vamos começar em primeiro lugar. Dani, o que é No Mind? No Mind é um estado de totalidade. O que isso quer dizer? Ontem, quando a gente tentou fazer, né, eu trouxe o exemplo da criança, quando ela está brincando. Num primeiro momento, a criança simplesmente sente o prazer de viver com totalidade o momento. Ela não está preocupada em ganhar, ela não está preocupada em ser melhor, ela não está preocupada com nada disso, ela só está curtindo o momento. Quando a gente vai sendo restringido a nível emocional, isso já bem pequeno, a gente começa a criar uma série de racionalizações que vão nos partindo por dentro. A mente, na verdade, ela tem que ser vista como um excelente computador. Mas quando ela passa a ser um cerceador emocional, um rompimento acontece. E esse rompimento leva a gente ao desequilíbrio. Então, quando a gente fala de No Mind, a gente está falando de voltar para essa parte integral, para voltar a ter a capacidade de estar presente em totalidade. E isso é essencial para manter a saúde. Todas as vezes que a gente deixa a mente determinar um comportamento através da repressão emocional, a gente está construindo doença. E é por isso que está todo mundo ficando maluco. Muitas pessoas pensam assim, mas se eu deixar meu emocional falar o tempo todo, eu vou enlouquecer, eu vou ser desagradável, eu vou ser agressivo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E chega a ser engraçado, porque na verdade o que as pessoas têm que entender é que a emoção não é o problema. O problema é a inconsciência. A emoção, na verdade, é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo que precisa da sua atenção, da sua consciência, para resolver aquilo. E a gente aprendeu o quê? Quando a emoção vem à tona, a gente julga, critica, reprime, senta em cima, até a hora que explode. Então a gente associou emoção com desequilíbrio porque a gente associou emoção com explosão de inconsciência. A emoção em si, ela é vida.
Se você não é capaz de viver conectado com a sua emoção, você não está vivo. Então, o espaço do no-mind, ele é absolutamente necessário para você voltar a viver com totalidade. E esse espaço no-mind significa essa estrutura de racionalização que se tornou tirânica. Não é que você vai parar de pensar, não é que você vai parar de raciocinar, não é que você vai parar de aprender. Mas você vai fazer isso num espaço de sabedoria e não de repressão. No mind é quando você deixa todo o sistema funcionar coordenado, inteiro, não corrompido. Sem isso, não existe possibilidade da gente realmente ter saúde. E por isso muita gente está começando a buscar a meditação, porque está vendo que sem essa capacidade de sossegar o facho e realmente estar presente, você vai adoecer. Meditação é você voltar para um lugar, inclusive, que você conhece. Todo mundo sabe como é que é estar presente. Tem uma série de momentos na vida da gente que a gente vai para esse lugar espontaneamente. O problema é tipo assim, outro dia eu morri de rir. Uma cliente, enfim, vai viajar e tal, e eu falei assim, olha, ao invés de você ficar preocupada, né, na estrutura da meditação, de não sei o que e tal, você faz o seguinte, quando você estiver passeando lá, fica presente, olha para as coisas, curte os momentos, sente o vento passando, não sei o que. E fui descrevendo assim. Aí ela virou para mim e disse assim, mas eu faço isso por quanto tempo? Aí eu olhei para ela e falei, olha, eu sugiro 24 horas por dia. Aí ela deu uma gargalhada e falou, gente, eu não acredito que eu te perguntei o que eu perguntei. Eu falei, pois é. A gente chegou a um ponto de demência tão grande que você estar presente, você pergunta, mas quantas horas por dia eu vou fazer isso? Gente, a gente tinha que viver nisso. A meditação é uma estrutura de 1 hora, essas meditações ativas que a gente fala, para facilitar a você lembrar desse lugar. Mas o objetivo final é você ser meditativo e não fazer meditação. É você realmente conseguir entender que você pode viver sem estar o tempo inteiro se julgando, se criticando, se analisando, interpretando, não sei o quê, simplesmente vivendo. Essa história da sua cliente é muito engraçada, porque exatamente o que eu estava falando hoje mais cedo. Hoje mais cedo eu fui para a cozinha de manhã fazer panquecas para eu tomar café, e daí eu fazendo um esforço para quebrar o ovo, para não sei o quê. Sabe quando você está sentindo que de repente, caramba, tá ruim fazer isso aqui? Aí eu me dei conta, gente, a luz da cozinha. Hoje tá um dia nublado aqui, chovendo, cinza. Eu me dei conta, a luz da cozinha tá apagada. Por isso que tá difícil eu cozinhar, que eu não tô enxergando direito as coisas. E aí eu fui acendi a luz, aí de repente, pum, ficou tudo ok para fazer. Ficou tudo ok. E a gente se acostuma a viver nesse lugar da escuridão. Que é o que a sua cliente perguntou, por quanto tempo eu fico presente? O tempo todo. O tempo todo. A gente se acostuma a estar nesse lugar ruim e acha que se for para um lugar melhor tem tempo limitado. Não. A meditação é justamente isso. É para você estar nesse lugar inteira, presente no mind, sem a mente te apurrinhando o tempo inteiro. E a mente vai ser usada quando necessário, quando é importante para ela ser usada. E daí, como que a gente faz isso? Agora vai, no mind, na prática. Como que a gente fica nesse lugar? Uma das coisas mais fáceis, a meditação mais fácil que eu falo, repito, vou falar de novo, é a meditação Díberes. A meditação Díberes tem nos meus destaques lá no Instagram. É uma prática que dá para você fazer em 30 minutos. Você faz 15 minutos de Díberes e 15 minutos de silêncio. E o que é o Díberes? É basicamente você falar uma língua
que você não conhece. Então você vai falar blá, 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 blá. Vai mudar o ritmo, vai mudar a altura, vai mudar o tom, vai mudar a forma que fala, só vai ficar blá, 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 falando uma língua que você não conhece. E isso parece uma loucura, uma insanidade para quem nunca viu. Nossa, que coisa de maluca, eu vou ficar fazendo isso e isso vai resolver meu problema? Isso vai me deixar no estado de no mind? A resposta é sim. Inclusive, existe uma terapia meditativa na Índia, né, que foi criada na Índia, que você faz 1 hora desse Gibberish, e o nome dessa terapia meditativa é No Mind. Você faz 1 hora de Gibberish e 1 hora de silêncio por 7 dias consecutivos. E daí você sai de lá transformado. Aquela mente, aquela estrutura mental que você carregava antes, ela deixa de existir para uma estrutura, uma forma de usar a mente muito melhor. E essa meditação, o Gibberish, ela foi criada por um místico no século VIII. Um místico, eu fui pesquisar o nome dele de ontem para hoje, chama Jabbar. E ele era um alquimista. E ele fazia a alquimia dos materiais, né, que era transformar uma coisa em outra por um processo alquímico. Normalmente, se eu não me engano, usava fogo e tal. E fazia essa transformação das coisas, e ele percebeu, das coisas materiais, e percebeu que dava para fazer essa transformação na mente. Dava para fazer a transformação de uma mente que te castiga o tempo inteiro, que não te deixa em paz o tempo inteiro, que te deixa ansiosa o tempo todo. Eu acho que no século XVIII não existia essa palavra ansiedade, né? No século VIII, não sei. Mas já existia a percepção de que a mente pode estar num estado de agitação que não é saudável. E no século XXI, a OMS categorizou a ansiedade como o mal do século, tendo mais de 80% das pessoas no mundo sofrendo de algum nível de ansiedade. Então, esse alquimista, Jabbar, lá no século VIII, percebeu que dava para fazer esse processo de tirar a mente de um estado perturbado e deixar a mente num estado tranquilo. E criou o Gibberish, que nada mais é como se você fizesse um download, uma limpeza melhor. Uma limpeza de tudo que está poluindo a sua mente pelo processo de Gibberish. Você vai descarregando isso tudo que está, esse excesso de pensamento, esse excesso de pensamentos, o excesso de medos, os medos injustificáveis, né? Não estou falando dos medos reais, né, da vida que a gente tem que se precaver, mas os medos injustificáveis que estão tudo lá. Quando você passa por esse processo, você descarrega a tua mente. E aí ela vai ser utilizada para o que realmente ela deve ser. Para raciocinar, para te ajudar no dia a dia, para te ajudar a tomar as suas decisões, estando você num espaço não só mental, mas num espaço íntegro, inteira, com clareza. Quando você tira o excesso, o que você ganha é clareza. E já existe, né, os estudos que comprovam que os seus pensamentos geram a sua realidade. Porque o que você pensa gera uma emoção. E a emoção que é gerada te gera uma atitude. E suas atitudes repetidas e repetidas vezes, elas vão gerando a sua realidade. Então, quanto é importante a gente prestar atenção e esvaziar a mente, entrar no estado de no mind desse monte de coisa que está aí gerando uma realidade que é ruim para você. Que é ruim, todo mundo sabe. Você que sofre de ansiedade sabe como é ruim não conseguir ter uma noite de sono. Sabe como é horrível ficar esperando o tempo todo que uma catástrofe vai acontecer, que quando alguém te liga, o telefone toca, seu coração salta da boca, que você já está esperando a notícia bombástica. É horrível viver nesse estado. Quem vive em pânico, tem gente que não consegue sair de casa. E, de repente, uma prática simples dessa, que você vai começar com 15 minutos, vai começar a resolver sua vida. E isso vem se comprovando desde o século VIII. É
é uma evidência que se sustenta ao longo do tempo, por isso chama a evidência científica. Foi testada, comprovada e se sustenta ao longo do tempo. Esse é o mais importante, gente. Tem que se sustentar ao longo do tempo, que se isso não acontece, não pode ser considerado evidência. Quando um monte de gente fala estudos de não sei o que, estudos de não sei o que lá, tem que ficar muito esperto. Porque números podem ser manipulados, dados podem ser manipulados, tudo pode ser manipulado. Agora, quando você vê aquele troço funcionando e funcionando e funcionando ao longo de anos, décadas, séculos, e a meditação está aí, a história da meditação está aí com 5.000 anos, se comprovando ao longo do tempo, isso sim pode ser considerado uma evidência. E você também não precisa acreditar no que a gente está falando, você tem que testar. Você tem que testar em você, porque só entender racionalmente, mesmo que você já conheça a gente, já confie no nosso trabalho e você acredita no que a gente está falando e entende racionalmente, só o entendimento racional é pouco para você viver bem. Você tem que trazer isso para dentro de você e sentir. Esse é o mais importante. Eu estava ouvindo você falando, engraçado, que a maior parte das pessoas que chegam à meditação são as pessoas que seguiram todos os caminhos tradicionais e encontraram fracasso. Eu. E aí, não, você e a torcida do Flamengo vai pro Botafogo. Na verdade, aquilo, você só procura. É que nem. Enfim, até a coisa espiritual, né? Quando falha, o mundo falha, eu vou atrás do espiritual. E é engraçado, por exemplo, o próprio Díberes. Por que ele funciona? Por várias razões, mas a mais importante, na minha opinião, é porque ele é algo que aconteceu a partir de uma resposta integral. Se você observar, a criança faz isso. Se chega um momento em que para ela é overdose, ela começa a fazer... Eu não quero ouvir. É um movimento onde ela põe a energia para fora instintivamente e se veda para o que está gerando desconforto. E as meditações ativas, de forma geral, elas são estruturadas nessas coisas integrais do ser humano. E por isso funciona. Então, para quem não está entendendo muito bem o que eu estou falando, digamos assim, você está no meio de uma multidão. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Chega uma hora que aquilo para você vai ser insuportável. Então, a resposta natural é você colocar a mão nos ouvidos e começar a berrar para sair daquele lugar. Conseguiu montar a imagem? Agora imagina que isso, na verdade, está acontecendo dentro da tua cabeça 24 horas por dia, há meses, no mínimo. Porque é o processo de desequilíbrio que a gente está vendo recorrentemente. Então, muitas coisas acontecem. A primeira delas, quando você faz o Díberes, é realmente essa descarga energética. É como se dissesse, deu, eu tenho que colocar esse troço para fora porque eu não estou suportando, eu vou enlouquecer. Quando isso começa a se mostrar como resultado, ou seja, a energia começa a fluir de uma maneira mais tranquila, aí é a hora de você começar a prestar atenção da onde vêm essas vozes. Porque se fosse uma resposta natural tua, ela não incomodava. Eu me lembrei quando você estava falando, não sei porquê, e é uma pena que eu não tenha gravado esse vídeo, né? Teve um tempo atrás um vídeo que era uma mulher e um cara num carro, e ela começou a discutir a relação, e a história era como é que funciona a cabeça do homem, como é que funciona a cabeça da mulher. E era muito engraçado, porque ela falando um monte de coisas profundas, espirituais, não sei o que das quantas, e ele pensando em futebol. E aquele papo começou a ficar meio desencontrado, porque ela perguntava uma coisa, e ele meio que respondia na superficialidade de quem estava pensando em futebol, e ela ouvia a resposta, e aí começava a questionar, mas será que ele está dizendo isso? Será que ele fica não sei o que lá? E de repente, quando termina aquele negócio todo, tá ele com cara de paspalho, sem entender nada, e ela num sofrimento abissal, se sentindo emocionada. Emocionada não, se sentindo abandonada. A gente está vivendo dessa forma, em relação a tudo. É um negócio bizarro.
Então você tem que olhar que a vida acontece aqui agora. Todo aqui agora. Mas, por exemplo, se eu não tenho coragem de colocar uma coisa, a Ana, sei lá, falou um troço que me bateu enviesado. Eu não coloco. Aí hoje a gente vem fazer o podcast. Eu vou ficar com aquele negócio pendurado no meu ombro. E se de repente ela falar uma outra coisa, isso aqui se torna maior. Isso aqui se torna maior. E chega um momento que, pô, ou eu vou estar toda torta, ou eu vou estar pronta para dar na cara dela. E de repente aquilo não tem realidade para ela, nem lembra de ter falado. Não teve peso nenhum para ela, não teve intenção nenhuma na parte dela. Isso é como a gente vai colocando as vozes e incentivando. Será que ela me traiu? Será que não sei o quê? Será que eu devia ter colocado dessa forma? Por que isso aconteceu? Aonde eu errei? Caramba! Viver no momento é você responder ao momento. Ana, isso aí que você falou, você quis dizer o quê? Eu não gostei, bateu atravessado. Vamos resolver isso agora, resolveu, vamos adiante. Porque aí você continua caminhando sem peso. Na verdade, essa forma corrompida de viver, ela é como se você fosse acumulando bagagem, acumulando bagagem, acumulando bagagem. Daqui a pouco você está com 7 malas penduradas na tua cabeça e fica insuportável. Você não aguenta o peso. Mas o peso não é real. No momento em que você dá conta disso, que na verdade isso tudo, um monte de questionamentos e possibilidades, enfim, agendas e não sei o que das contas, no momento em que você acorda, tudo despenca em série. E por isso a meditação funciona, porque de repente você olha e diz, gente, essas malas que eu estou carregando, eu não preciso carregar. Eu posso largar tudo de uma vez só, porque não é real. E a mente, nesse ponto, como ela é uma ferramenta de aprendizado, ela fica encantada em se autoalimentar. Se você não assume o controle, é uma lancha a 300 por hora, Deus sabe para onde está indo, porque ela não tem direção. Então você vai bater em tudo que é rochedo, você vai, enfim, você vai causar certamente um acidente. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, não, peraí, vou usar minha mente como eu uso o computador. Porque essa é a função dela. E para isso ela é excelente. Mas nos outros momentos, eu entrego, porque eu não preciso usar o computador o dia inteiro. E isso parece as pessoas olham assim, mas como que eu vou fazer isso? Gente, é a mesma coisa você imaginar que o seu braço não para de mexer o tempo todo. Você ia conseguir viver com o braço mexendo o tempo todo sem parar 24 horas por dia? Não. Você simplesmente vai para o braço. Se você consegue parar o braço, você consegue parar a mente. O problema é você acreditar nisso. O problema é você se ter com o processo necessário para resgatar este controle. E controle aqui, na verdade, é uma palavra horrível, porque não é controle, é uma escolha. Agora eu uso o braço, agora eu não uso o braço. Eu tenho controle sobre o movimento do braço. Eu tenho escolha. Não é uma coisa de repressão. Meu braço quer mover e eu seguro. Não é isso. É simplesmente uma coisa de saber, gente, eu sou dona do campinho. E o Diber te ajuda muito, porque conforme você vai fazendo essa limpeza, o corpo inteiro, olha, de gente, até que enfim, estava exausta. Socorro, me deixa quieta. E quando você vê que é possível ser funcional sem ser acelerado e desequilibrado, você começa simplesmente a olhar e dizer, gente, eu não vou entrar nisso. O gatilho acontece, você vê a mente começando a ficar toda, né, agoniada, mas você para o processo. Eu não vou entrar nisso. O que é real? O que é real? Deixa eu voltar para aqui agora. E aí aquilo, como é óbvio, como é verdadeiro e como é confortável, você começa simplesmente a ficar nesse lugar, que você não aceita mais ser diferente. Até porque teu ganho sendo do jeito que você está sendo, é nenhum. A Cíntia colocou aqui, isso é verdade, estamos acumulando esses pesos e fica difícil carregar. Fica mesmo, porque o peso não é seu. Imagina, ó, eu tenho, sei lá, 58 quilos.
sei lá, algo do gênero. Eu tenho que carregar 58 quilos. É o meu peso. Imagina se eu tiver que carregar 100. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. O meu joelho vai começar a dar defeito, a minha coluna vai começar a doer, minhas articulações vão começar a travar, porque eu tô carregando mais peso. Assim, a minha mente vai ficar conturbada, porque todo o sistema tá tendo que fazer um esforço desnecessário. E aí o Díberes entra exatamente nessa situação. Você vai começar a largar esse peso. A vida ela já tem os próprios desafios em si. A gente não precisa buscar extra. Não é necessário. Porque a ideia que muita gente tem, eu vou começar a meditar, então vai tudo ficar lindo, maravilhoso, não vou ter mais problema nenhum, questão nenhuma para resolver. É claro que não. Os desafios da vida continuam aparecendo, continuam se mostrando. O que acontece é que você não vai mais carregar um peso que não é seu, um peso desnecessário. E você vai ter clareza para resolver todas as questões que se apresentarem na sua vida, sejam pessoais, familiares, de trabalho e etc. Largar esse peso é fundamental para você começar a fluir no amor. E uma outra coisa que a Dani chegou a falar ontem, e que hoje a gente ainda não tocou no assunto, foi a sensação que eu tenho. Se eu entrar no espaço de no mind, que é não mente, eu vou ficar alienado. Eu vou ficar abestado, eu vou ficar burra. Ao contrário, quando você entra no espaço de não mente, o que você ganha é clareza. Então, a sua inteligência, eu até falei, existe um estudo que fala que você fica mais inteligente quando você medita. Não é exatamente mais inteligente, é que você fica com mais clareza. Então, fica mais fácil ver o óbvio, fica mais fácil ver a solução dos problemas. Fica mais fácil lidar com a vida, fica mais fácil lidar com as emoções que você está sentindo, fica mais fácil lidar com o outro. Porque quando você entra nesse espaço, nesse estado meditativo, nesse estado de não mente, né, o famoso no mind, você começa a aprender a separar, peraí, esse aqui é meu, esse aqui é seu. Você começa a separar o que é questão sua e o que é questão do outro, e até os relacionamentos ficam mais fáceis. A Lúcia perguntou, como eu faço para me livrar disso? Está atacando meu estômago, estou com o esôfago e a boca toda inflamada. Lúcia, você faz exatamente o que a gente está dizendo. Díberes, todo dia. De preferência, no mínimo, 21 dias seguidos. A inflamação mostra a sobrecarga. Então, aquilo solta o sistema. Como é que você faz isso? Díberes é uma boa escolha, porque é fácil de fazer, é uma coisa natural. Toda criança já fez isso. A gente sabe fazer. A gente até não comentou, mas o ideal, inclusive, é você fazer o díberes usando o corpo todo. Nós somos latinos. Então tem aquela coisa de, né, usa o rosto, usa a mão, mexe o corpo, saculeja, pula no mesmo lugar. Aquilo se deixa enlouquecer por 15 minutos todo dia. Conscientemente joga a loucura para fora. E aí depois para e observa o alívio que dá começar a soltar isso. E fora disso, aquilo, coisas de inflamação, busca suplementação, busca uma dieta anti-inflamatória, busca um bom médico, isso tudo ajuda. De novo e de novo, gente, um pacote. Não é isso, eu vou tratar do corpo, tá resolvido. Não, eu trato o corpo, eu trato a emoção, eu trato a mente, eu trato o diabo. Porque uma coisa funciona conectada com a outra. Essa integralidade significa que são vários níveis funcionando ao mesmo tempo e que precisam ser considerados o tempo todo, o tempo inteiro, de forma geral. Basicamente, meditação é você começar a se perguntar quem eu realmente sou. O que é realmente meu? A minha vida é minha responsabilidade. Quais são os hábitos que eu preciso deixar ir
E quais são os hábitos novos que eu preciso construir? Quais são as coisas que me dão apoio para eu voltar a ser uma pessoa inteira? Depende de cada um. E a própria pergunta vem aquela coisa de certa forma, como é difícil entender o óbvio com a mente enlouquecida. Porque a gente vem, eu não sei exatamente se você pegou a live no meio do caminho e tal, mas a gente começou dizendo, o caminho é via díveis. Mas é engraçado porque, por exemplo, eu trabalho com pessoas há muito tempo. Então é muito comum a pessoa vir me procurar, começar a fazer o processo e eu dizer, olha, precisa de 21 dias seguidos para você realmente criar um novo hábito. Entendeu? Entendeu. Eu vou repetir isso durante 6 meses. Porque entende, mas esquece. Entende, mas não se compromete. Entende, mas resiste. A mente faz isso. Porque, na verdade, por que a gente desenvolveu esse mecanismo? Para sobreviver. Então, quando eu saio disso, eu me coloco num lugar que parece uma ameaça à minha sobrevivência. Até você conseguir entender que você já sobreviveu a nível visceral, leva um tempo. E é um processo que depende de cada pessoa. Ninguém faz isso por você. Eu, às vezes, brinco com os meus clientes e digo, gente, sabe qual é a hora que eu sei que eu tenho que meditar? É a hora em que eu penso em meditar e tenho vontade de me enfiar embaixo da minha cama. Nessa hora que eu digo, ai meu Deus, tudo menos meditar, esse é o dia que eu vou me arrastar e vou meditar. Até hoje. Por quê? Porque quando eu desequilibro, eu vou para o meu lugar. Não caio mais nisso. Eu observo o medão que eu estou de conectar com determinada coisa, ou abrir mão de alguma determinada racionalização geniosa que eu imagino que esteja fazendo, e digo, não, a minha saúde vem em primeiro lugar. Então eu vou meditar. E nesses dias, normalmente, o silêncio acontece de uma maneira... Eu acho que a existência fica com pena, se compadece do esforço extra e dá uma recompensa para incentivar. Mas, enfim, o processo é esse. É você olhar e dizer, ok, eu tenho um sistema interno que fez eu acreditar que a vida é uma ameaça constante à sobrevivência. E isso me levou para lugares absurdos, porque eu tenho medo o tempo todo. Eu não confio o tempo todo. Até a minha fé é capenga. E se cada um fizer uma avaliação realmente honesta, a gente vai olhar que a nossa fé é uma fé meio mais ou menos. Porque quem tem fé mesmo não tem medo. E percebendo essa coisa toda, você começa a mudar isso. É engraçado que outro dia eu estava conversando com uma cliente sobre a situação do Brasil e tal, e ela se mostrou meio pessimista, e eu virei para ela e falei assim, olha, para. Porque eu tenho fé por inteiro. Eu não acredito nisso. O que é ter fé por inteiro? Ah, lá adiante você pode ter razão e o meu coração partir? É. Isso pode acontecer. Mas ter fé inteiro é acreditar no processo e não sofrer por antecipação. Ou tentar me resguardar da decepção que eu posso ter. Ok, se não acontecer do jeito que eu estou rezando que aconteça, eu vou ficar com o coração partido. E vou lidar com isso. O que eu não vou me permitir é sofrer por antecipação. Porque isso não me acrescenta nada. Fé é você chegar e dizer, ok, neste momento, vamos viver o presente e ser o melhor que eu posso. O resto está nas mãos de Deus. A minha obrigação é estar sereno o suficiente para poder oferecer o melhor que eu tenho. E para isso eu não posso estar nem no passado, nem no futuro. Para oferecer o melhor que eu tenho, eu preciso estar nesse espaço meditativo. E aí aquilo. Uma vez que você entende isso, você não abre mão. E aí, voltando e repetindo,
Como que eu começo a fazer isso do modo mais fácil? Díberes. Tenho díberes nos meus destaques no Instagram, eu ensinando lá como faz. E eu vou deixar linkado esse episódio, fica salvo no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link que tem a música própria para fazer o díberes. Eu vou deixar o link na descrição. Tem no nosso canal do YouTube também, já com os 15 minutos de díberes e os 30 minutos de silêncio. E tem no nosso canal do Zerando Ansiedade Podcast, também no Spotify. Lá, que dá para você colocar, e nem para ouvir no Spotify, nem precisa ter a versão paga, que é uma faixa só, você com a versão gratuita do aplicativo pode fazer. Porque no YouTube, às vezes, pode ser que entre anúncio, fica um pouco chato. Mas, enfim, tá lá pronto. Só para você dar o play e começar a fazer. Então, fica o nosso convite para você testar. Não acredita na gente, testa. Faz os 21 dias de díberes. Ai, que horas eu posso fazer? Qualquer hora. Você pode fazer quando acordar, você pode fazer no meio da tarde, você pode fazer à noite, você pode fazer antes de dormir, na cama mesmo. Faz os 15 minutos de díberes, depois deita para dormir, pode também. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Fala comigo por mensagem no Instagram ou no Instagram da Dani. Deixa nos comentários no YouTube, chama no direct, manda na caixinha de perguntas, enfim. Não deixa de fazer porque está com dúvida. Que a nossa mente ela já tem resistência suficiente para dar aquela preguiça. Dar aquela preguiça. Por quê? Porque você vai começar a entrar em contato com o que você está sentindo. E isso muitas vezes não é muito confortável, embora seja libertador. Mas vem uma preguiça. Então, a gente já está anunciando desde já, estamos abertas para tirar dúvida. Não acha que vai incomodar. Deu dúvida, vem perguntar. Que a gente está aberta aqui, que a gente quer que você faça. Por quê? Quanto mais gente no mundo meditando, um mundo melhor. É isso que a gente quer. Eu quero o meu mundo melhor, egoisticamente falando. Então, eu quero que você medite. Pronto. Essa história do que você falou do não, eu não quero incomodar, gente, isso aí é exatamente o que a gente está falando. Isso é a mente no pior dela. Porque aquilo é errado de várias formas. Primeiro, porque te deixa solitário. Você não confia em fazer o encontro. Segundo, porque é um desrespeito a outra pessoa. Se você me incomodar, eu tenho total competência para dizer, querida, você está me incomodando. Vamos nos tratar como adultos. Porque aí a gente tem chance de realmente fazer a conexão. Esse tipo eu não quero incomodar, você não precisava se preocupar, e não sei o que, pipipi, papapá, essas são as coisas que a gente aprendeu que nos deixam aleijados. Porque nos tiram a capacidade criativa e nos fazem olhar para os outros de uma maneira distorcida. Isso precisa mudar. Ou aquilo, você se acostuma e se sentir sempre profundamente solitário. A gente está fazendo um grande convite. Vamos mudar o mundo para melhor. Como? Amadurecendo espiritualmente. Como é que você faz isso? Equilibrando o sistema de forma geral. Como é que você começa? Com díberes. E nós estamos à disposição no processo. Não se preocupem. Se alguém começar a encher o saco, a gente vai dizer, moça, olha só, você está enchendo o saco. Faz aí, não perturba. Fiquem tranquilos e vamos adiante. Exatamente. E outra coisa, quem resolver começar aí a empreitada, ó, a gente está dia 16 de dezembro, antes do Natal, dá tempo de fazer 21 dias e você já chegar lá outra pessoa, com uma outra mente. Imagina, antes do final do ano, você já começou a perceber que é possível viver sem estar ansiosa o tempo inteiro. Tá desesperada o tempo inteiro. Gente, isso é possível. É possível você começar a fazer agora, para antes do Natal chegar lá. A gente garante. E aí, quem resolver entrar na empreitada, vem e conta pra gente também, ó, tô fazendo. Ó, hoje eu fiz e me senti dessa forma. A gente adora, sabe?
Porque a gente aprende também. A gente aprende o tempo todo. Tolo é quem acha que já sabe tudo. A gente aprende o tempo todo. Então, fica o convite. E última instrução que a gente ainda não falou, e se eu estiver fazendo díberes, começar a pensar, intensifica. Você está fazendo blá, 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 aí começou a... Nossa, tem que pagar a conta de luz, acho que está atrasada, não sei se já venceu, será que vão cortar minha luz? Intensifica, vai mais rápido. Se você morar num ambiente que você possa aumentar e diminuir volume, ótimo. Tem gente que não pode, né? Que tem que manter o volume mais baixo. Mas se você estiver num lugar que você possa aumentar e diminuir o volume, manda ver. Faz mais alto, faz mais baixo, faz mais devagar, faz mais rápido, faz espivitada, faz quietinha. Vai, brinca. O corpo sabe, o corpo tem a própria inteligência. Eu acho que alguém deixou um comentário aqui. Eu quero fazer. Lúcia, pode começar, tá? Já a música, todas as instruções no Instagram, lá no meu destaque do Díberes, tem a música no nosso canal do YouTube, tem no Spotify. Qualquer dúvida, você chama a gente. Pode ser que no início a gente fica com aquela coisa de não estou fazendo direito. A síndrome da perfeição. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Se você sentir alguma dúvida assim, pode vir falar com a gente, não tem problema. Mas a dica é se entrega, que o processo é muito simples. Depois de um dia, 2 dias, você pegou o jeito, aí vai. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Se você quiser fazer 15 minutos de manhã e 15 minutos de noite, também não tem o menor problema, tá? Pode fazer legal, porque aí você começa o dia já dando uma limpeza e fecha o dia dando uma limpeza. Não tem contraindicação. Pode ir fundo. Não tem. O máximo que vai acontecer é alguém achar que você tá meio lelé da cuca. E de resto, quando a pessoa vê que você tá deixando de ser ansiosa, neurótica, estressada, controladora e etc, etc e tal, aí vão te perguntar: nossa, você tá fazendo o quê? Tá te fazendo tão bem, né? Essa é a história da nossa vida. Obrigada, que Deus te abençoe. De nada, querida. Dani, quer colocar mais alguma coisa? Não? Não. Tá ok. Então, um beijo grande e até quinta-feira, gente. Quinta-feira estamos de volta. Amanhã, quinta-feira, tem lá toda terça e quinta, meio-dia, live no Instagram. A gente espera vocês. Um beijo. Tchau, gente. Beijo.